Tem a possibilidade desse bloqueio judicial ficar mais de 2 anos na conta? Essa é a pergunta do Ayrton aqui no YouTube, num dos vídeos que mais tem engajamento, e eu vou responder essa pergunta nesse vídeo. Vamos lá? Bom, basicamente a pergunta do Ayrton, ela é uma dúvida, pelo que eu percebi, da maioria das pessoas. Eu posto vídeo aqui toda semana e o vídeo que mais engaja aliás, tem dois vídeos que mais engajam. São dois vídeos, um mais antigo e um mais recente, sobre bloqueio de contas bancárias. Esse é um tema, pelo que eu percebi, então, que é um tema mais sensível, um tema que afeta a maioria das pessoas com problemas, né, com algum tipo de problema nas suas contas, alguma dívida em aberto, alguma situação que precisa ser resolvida e que está lá gerando essa dor de cabeça. A resposta para o Ayrton é não, e para todos que estão nos ouvindo, não, não fica 2 anos bloqueado. Se o dinheiro foi bloqueado faz bastante tempo, então no caso do Ayrton, 2 anos, e esse dinheiro que foi bloqueado ainda não voltou para sua conta, provavelmente ele já foi, o juiz já autorizou que esse dinheiro vá para a conta do credor e já está na conta do credor. Quem que é o credor? É a pessoa que você está eventualmente devendo ou que tem um processo judicial rolando. É a pessoa que entrou com a ação contra você. Esse cara é o credor. E esse credor, então, ele quando pediu bloqueio na sua conta, certamente o juiz bloqueou, depois ou você se defendeu ou não defendeu, e aí o juiz mandou liberar para esse autor, para quem entrou com a ação. Basicamente, quando a gente fala em bloqueio de conta, a gente está falando de um processo de execução. O processo de execução é um processo que ele, quando o juiz intima, ele já intima você para pagar. Você tem que pagar sob pena de bloqueio de bens, bloqueio de conta. E a primeira fase do processo é naturalmente bloqueio de conta, porque é melhor bloquear dinheiro do que bloquear seus bens e ter a dificuldade de ter que remover, vender. É muito melhor, muito mais fácil você ter o dinheiro bloqueado. Acontece então que se você tomar um bloqueio de conta bancária, você tem um problema que você precisa resolver. E quando você procura um advogado, não queira só desbloquear esse dinheiro, porque você não vai resolver o problema, você só vai passar, você só vai colocar como é que é um band-aid em cima do machucado, né? Mas não vai resolver o problema. Porque o que aconteceu aqui com a Ayrton, com muitas pessoas que comentam nesses vídeos, é que existe uma dívida, seja ela justa ou injusta, por vezes injusta, mas existe aquela dívida ali, e que a pessoa que é detentora, assim, crédito, ela entra com a ação para fazer com que você pague essa dívida. E ela entra mandando, então, o juiz intimar você para pagar a sua pena de bloqueio de conta. Então, quando você recebe bloqueio de conta, é sinal de que existe um processo judicial rolando. E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas contratam advogado para pedir o desbloqueio, alegando que é salário, alegando que é poupança, e tá tudo bem. Isso aí é uma das coisas que tem que ser feitas, pedir o desbloqueio. Mas você precisa ter uma solução para esse caso. Você precisa que o advogado analise o caso concreto para tentar uma negociação, para tentar uma defesa dentro desse processo, que sim, grande maioria das vezes não tem uma defesa propriamente dita, mas boa parte vai ter uma defesa que pode ser apresentada porque prescreveu ou porque a dívida não é justa, seja por qualquer motivo. Isso, então, é o que você deve fazer. Quando você está com um bloqueio de conta bancária, nesse caso do Ayrton, 2 anos bloqueado. De duas, uma aconteceu com ele. A primeira situação pode ser que esse valor bloqueado tenha liquidado essa dívida, ou seja, quitou e ficou por isso mesmo, o processo acabou. Precisa um advogado conferir para ter certeza. Ou a pessoa pode ir até o fórum e perguntar também, se for uma coisa mais simples, o fórum informa também. E a segunda coisa é que esse dinheiro ele foi bloqueado, pagou parte da dívida, não total, vamos supor, bloqueou R$ 1.000 e a dívida é de R$ 5.000, ainda vai sobrar 4 para pagar. Então esse valor fica bloqueado lá e você tem que negociar o restante. Isso é o que você tem que fazer. Você tem que, ou você sozinho, ir lá e resolver esse problema, tentar um parcelamento para não ter essa incomodação, ou você, até porque esse valor, gente, vai aumentando cada vez mais. Então você não pode deixar lá correndo pro resto da vida. Ou você, se você não consegue negociar, tentar ali falar com o advogado para ver se tem alguma alternativa de fazer alguma defesa, nem que seja para ganhar tempo.
Então, quando você pensa em bloqueio de conta bancária, não pense só em ter o seu dinheiro de volta. Isso eu sei que é o mais urgente, você precisa do dinheiro, mas pense em resolver aquele problema. Muitas vezes a gente pega casos aqui no escritório envolvendo esse tipo de bloqueio e a gente percebe que dá para negociar, dá para resolver. Recentemente, um caso que apareceu no escritório de uma dívida de 2013. O processo ficou parado há muito tempo e aí voltou a andar agora e teve um bloqueio de conta. A dívida está em 89 mil, algo nesse sentido. Esse valor de 89 mil, na época, era 9 mil reais. Ou seja, é bem possível que a gente consiga, sim, fazer um contato com o jurídico dessa parte contrária e oferecer um acordo na casa dos 10, 12, 15 mil, não sei, algo relacionado ao débito principal, porque já faz tanto tempo que talvez a gente consiga fazer um acordo nesse sentido. Claro, por vezes o cliente não vai ter esse dinheiro, vai ter que ser parcelado, mas a gente vai buscar a melhor solução para ele. A gente consegue explicar o que o cliente tem de direito, o que ele pode fazer, o que ele não pode. E esse tipo de explicação, às vezes, para você que está me ouvindo, é o suficiente. Você precisa ter um controle do que está acontecendo. Você precisa saber o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo? Talvez não, às vezes não. Por exemplo, esse comentário aqui do colega, que é um ouvinte, ele é um comentário que possivelmente ele não sabe exatamente o que está acontecendo, por isso seria tão importante ter um advogado assessorando ele. Tem outros comentários assim, deixa eu ver aqui, ó. Tem outros comentários relacionados ao bloqueio, dizendo que recebeu intimação e que não sabe o que significa. Depois tem um aqui que quitou e está perguntando o saldo para o tempo para liberarem dinheiro. Então a pessoa teve o dinheiro bloqueado, foi lá, resolveu o problema, mas o dinheiro continua bloqueado. Isso tudo, às vezes, você consegue resolver tendo uma assessoria, um suporte, tá? São dúvidas que te atormentam, né? E que às vezes pode ser solucionado com um advogado que vai te ajudar, vai dar esse suporte. Tá bom? Se você gosta de vídeos assim, não deixe de me seguir aqui nas redes sociais, coloca nos comentários a sua dúvida, porque assim como esse, eu vou tentar resolver todas elas através de vídeos. Eu sei que te ajuda, às vezes não foi você que perguntou, mas também é uma dúvida sua e eu estou aqui para esclarecer. Um abraço e até a próxima.